Oi, gente! Esse vídeo foi feito com o intuito de abordarmos sobre a escola de Cambridge e sobre Alfred Marshall. Falar um pouco sobre as suas contribuições e a sua importância para a economia. O trabalho foi feito por mim, Bárbara Santos, por Adrina Almeida, Cláudia Azevedo, Cauane Braga, Laís Mesquita e Miqueline Souza. Fiquem agora com o vídeo. Hoje vamos falar sobre Marshall. Marshall e o urso? Não é Marcha, é Marshall. Plano Marshall? Não, As Ilhas Marshall, então? também não. Que Marshall que é? Alfred Marshall. De onde ele vem? Da terra do tio Sam? Não, da terra da realeza. Sei, da terra da rainha e do duque e da duquesa de Cambridge. Isso, só que hoje a coroa está com o rei e o duque e a duquesa já ganharam outro título. Porém, Cambridge tem muito a ver com Alfred Marshall. E por falar em Cambridge, Cambridge é uma universidade do Reino Unido que fica a poucos quilômetros de Londres. A universidade tem 121 ganhadores do Prêmio Nobel entre seus ex-alunos, professores e pesquisadores, e é conhecida por ter abrigado os maiores pensadores da história. Ao longo de mais de 800 anos, alguns estudiosos que passaram por lá causaram verdadeiras revoluções na ciência, como Isaac Newton, um dos maiores gênios da física, Charles Darwin, o pai da teoria da evolução das espécies, Francis Bacon, criador do método científico, Alan Turing, formulador da teoria da computação, e Ian Wirnet, responsável pela primeira clonagem de mamíferos, a da ovelha Dolly. Além disso, deu nome a uma escola da economia, a Escola de Cambridge. A Escola de Cambridge representa um conjunto de pensamentos econômicos desenvolvidos em duas fases distintas por um grupo de economistas. Seus principais nomes foram Alfred Marshall e Arthur Pigou. Inicialmente, a escola refinou a teoria marginalista e a teoria econômica clássica, mas, após a Segunda Guerra Mundial, adotou ideias baseadas no trabalho de John Maynard Keynes, desafiando a teoria neoclássica. Alfred Marshall nasceu em Bermondsey, um subúrbio de Londres, em 26 de julho de 1842. Filho de William Marshall e Rebecca Oliver, seu pai era um caixa do Banco da Inglaterra, de caráter tirânico. Seu pai o desencorajou a dedicar-se à matemática, por ser irrelevante para o clero, que o pai escolhera para a carreira do filho. Marshall estudou em Cambridge, onde se dedicou à matemática, à física e, posteriormente, à economia. Casou-se em 1877 com uma antiga aluna, Mary Paley, que se tornou professora de economia e sua ativa colaboradora intelectual. Morreu em Cambridge aos 81 anos, no dia 13 de julho de 1924. Marshall representou um marco institucional na história da moderna economia. Introduziu o nome Economics, economia, em substituição ao anterior Political Economy, economia política, para designar o novo estilo de se fazer ciência econômica. Fundou o primeiro curso especializado de economia e seu livro, de 1890, Princípios de Economia, foi o principal manual dessa disciplina por mais de 30 anos.
Antes de Marshall, em Cambridge, a economia era ensinada apenas como parte das ciências históricas e morais, e não era objeto de trabalhos mais avançados. Marshall fez da economia uma profissão. Durante muitos anos, ele lutou, nem sempre com sucesso, para ampliar o âmbito da economia, e só em 1903 inaugurou-se um novo curso especializado em economia. O primeiro curso exclusivamente dedicado à formação do profissional nesse campo de que se tem notícia. A economia é um estudo da humanidade na atividade comum da vida. Ela examina a parte da ação individual e social que está mais intimamente ligada aos resultados e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar. Marshall passou então a preocupar-se com a questão social, sendo levado à percepção de que a pobreza estava na raiz de muitos males sociais, o que acabou conduzindo ao estudo da economia. Segundo a sua convicção, que se manteve inalterada pela vida inteira, o problema da pobreza era não somente fundamental para a economia, como sua própria razão de ser. Como ele próprio viria mais tarde a dizer nos princípios, o estudo das causas da pobreza é o estudo das causas da degradação de uma grande parte da humanidade. Com sua sólida formação em matemática, Marshall deu enorme contribuição para a incorporação de métodos quantitativos à análise econômica. Vale dizer, a utilização sistemática de equações matemáticas, gráficos e diagramas numéricos. Com isso, prestou relevante serviço no sentido de dar mais credibilidade à economia perante a comunidade científica. Nesse sentido, ao traduzir a teoria econômica para a linguagem matemática, a contribuição de Marshall para que a economia fosse aceita como uma ciência foi fundamental. As contribuições de Marshall tiveram um impacto duradouro no campo da economia e influenciaram muitos economistas subsequentes. Dentre elas, destacamos teoria do valor e demanda. Marshall desenvolveu uma teoria do valor baseado na utilidade marginal. Ele argumentou que o valor de um item ou serviço depende de sua utilidade marginal, ou seja, da utilidade adicional que uma unidade adicional desse bem ou serviço proporciona ao consumidor. Ele também introduziu o conceito de curva de demanda, que mostra a relação inversa entre o preço de um bem e a quantidade demandada. Conceito de elasticidade. Marshall foi um dos primeiros economistas a desenvolver o conceito de elasticidade, que mede a sensibilidade da demanda ou da oferta em relação às mudanças nos preços. Ele destacou a importância da elasticidade para entender as respostas dos consumidores e produtores às mudanças de preço. Economia industrial. Marshall fez importantes contribuições para a economia industrial, analisando a estrutura e o comportamento das empresas e mercados concorrenciais. Ele introduziu o conceito de curva de custo marginal, que relaciona o custo adicional de produzir uma unidade adicional de um bem. Esse conceito desempenhou um papel fundamental na teoria da firma e na análise dos níveis de produção e preços. Equilíbrio econômico, parcial e geral. Marshall desenvolveu a ideia de que os mercados individuais podem estar em equilíbrio parcial, com oferta e demanda determinando o preço de um bem específico. Ele também defendeu que, em um equilíbrio geral, todos os mercados da economia estão interligados e influenciam uns aos outros. Economia do bem-estar. Marshall contribuiu para o desenvolvimento da teoria do bem-estar econômico, preocupando-se com a eficiência e a maximização do bem-estar social. Ele explorou as condições sob as quais um mercado competitivo pode levar a um equilíbrio eficiente e analisou as falhas de mercado como externalidades e monopólios. Curiosidades sobre Alfred Marshall e Escola de Cambridge.
Marshall e o campanário de Cambridge. Alfred Marshall costumava caminhar diariamente em torno do Great Court em King College, Cambridge. Dizia que, ao passar pelo campanário, ele pensava em suas teorias econômicas. Economia keynesiana. Keynes, embora tenha discordado em alguns aspectos de Marshall, desenvolveu sua própria teoria econômica, conhecida como keynesianismo, que teve impacto substancial nas políticas econômicas do século XX. Relação com a atualidade. Na atualidade, seus princípios continuam relevantes, moldando discussões sobre mercado e bem-estar. A abordagem da escola de Cambridge ainda é discutida e influencia debates econômicos contemporâneos sobre questões como regulação, políticas antitruste e intervenção governamental na economia.